Olá, boa noite, meninas. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar alguma coisa. Pergunta. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Já coloquei aí para vocês, assim, para quem não me conhece. Para quem não me conhece, eu sou a Guilmar, a presbítera Guilmar. A gente está aí no grupo de restauração no WhatsApp. Se você quiser participar, tem um link lá na bio. E hoje a gente vai falar sobre perguntas e respostas, como agir na restauração do casamento. A gente ainda só está com 8 meninas por enquanto, então vou esperar um pouquinho para as outras entrarem. E assim, eu vou responder primeiro as perguntas que foram feitas pelo grupo, que a gente já escreveu aqui. A gente tem mais de 6 perguntas, porém são perguntas muito similares, perguntas muito iguais, tá bom? Então a gente vai começar por essas perguntas. Depois que eu terminar de responder essas perguntas, eu vou responder tudo segundo aquilo que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, tá? Porque assim, eu tava orando e sempre me dá assim um desespero, né? E eu falei, Deus, como que vai acontecer? Como é que vai ser? E Deus falou assim, Guilmar, o que transforma a vida dessas meninas é a palavra de Deus, Porque as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Antes que tudo que a gente viu formado, o mundo, todas as coisas, é pelo poder da palavra. Então, todas as respostas que eu vou trazer aqui para vocês é com base na palavra de Deus, tá bom? Porque é a palavra de Deus que transforma, ainda que haja margem para interpretação. É muito específico os textos que eu trouxe para as perguntas que foram feitas. Tá bom? Então depois eu dou uma olhadinha aí, as meninas que puderem me auxiliando, ó, tem uma da Elisa que diz assim: estou em um relacionamento há 7 anos e temos um filho. Deus pode restaurar não sendo casados? A gente vai responder é uma das perguntas que tem, as perguntas são muito parecidas, tá, Elisa? Fica aí então que daqui a pouco a gente vai iniciar as perguntas e respostas, tá bom? Então, perguntas e respostas, como agir na restauração. Vocês também vão poder estar entrando, tá? Vão poder estar entrando para fazer perguntas para mim, mas eu só vou aceitar essas perguntas depois que eu responder essas que já foram mandadas. Porque como eu já acabei de ler a da Elisa aqui, são muito parecidas, são muito iguais, Então, já tá aqui, e são muito parecidas, são muito iguais, tá? Meninas, a restauração está disponível a todos? Com certeza, tá? A todos. Todos têm, Deus nos deu o poder de reconciliação, tá, gente? De restauração. Só que a gente precisa estar atento àquilo que é a voz de Deus sobre as nossas vidas. Então vamos lá, gente, vamos começar aí, já estamos com 22 meninas, eu acredito que dá pra gente chegar a um nível maior aí de gente, então pega essa flechinha aí, o aviãozinho, manda para alguém que aí tem muitas dúvidas, as dúvidas são muito parecidas, então eu vou responder aqui, então de repente é a pergunta de uma outra amiga sua que precisa da resposta, então vai lá e manda para alguém aí esse convite, tá? Deixa eu ver aqui quem tá chamando, tá, beleza. Beleza, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês está lá em Romanos 12, no versículo 1 a 2, que diz assim. Eu vou tirar um pouquinho o foco porque eu tô lendo a palavra aqui, tá? Já assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Deus nos fez seres racionais, Então a gente precisa raciocinar, Precisa ter discernimento daquilo que a gente está orando, daquilo que a gente está buscando diante do Senhor, tá bom? Então a gente não pode somente, como é que eu posso falar? Transferir a responsabilidade das nossas decisões. Não, a gente precisa pegar a palavra de Deus e trazer para as nossas vidas.
Amém? Em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco, eu acho que é a Carol, que é Caicai, que pediu para participar. Assim que eu terminar de responder as perguntas, eu vou abrir para que vocês, ou vocês colocam me chama, eu chamo, ou vocês me solicitam e eu aceito, mas depois que eu responder essas perguntas. Então vamos lá, lembrando sempre que o nosso culto é um culto racional, amém? Então você precisa raciocinar tudo aquilo que está sendo perguntado e que está sendo falado e trazer se cabe para a tua vida, né? E a responsabilidade da decisão é sua, a responsabilidade da escolha é sua, porque Deus nos deu livre arbítrio, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui a primeira pergunta na sequência que foi dada, que diz assim, na verdade assim, não chega a ser uma pergunta, a pessoa ela está fazendo uma afirmação e dentro dessa afirmação ela já tem praticamente a resposta. Diz assim, tá? Vamos lá. Para mim, a moça aqui perguntando, para mim a atitude mais difícil está sendo me calar, silenciar e as oscilações do meu marido. Em um dia tá cheio de planos e depois some, né? Então ela quer meio que saber, ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação, né? Que ela não tá conseguindo ficar calada porque o esposo dela tem oscilações. Então assim, para ela a resposta é Malaquias 3:26. Bom é esperar no Senhor e isso em silêncio. Esperar a resposta do Senhor em silêncio e tentar entender, né, qual que é o outro ponto, qual que é o motivo dele oscilar tanto, que uma hora ele está fazendo planos com você e uma hora ele não está mais. Né? Então há um ponto de insegurança da parte dele. É esse ponto que você precisa entender. Quando você falar para mim assim que está sendo difícil para você se manter calada e em silêncio, né? É porque eu acho que você está muito ansiosa e você está pressionando ele para ele tomar uma decisão, em vez de esperar Deus trabalhar no teu caráter e no caráter dele, tá? E esperar ter uma oportunidade para poder perguntar para ele, olha, o que você quer? Porque eu quero a restauração do nosso casamento, eu acredito na nossa aliança. Então veja com ele, né? Por que ele oscila tanto? Né, se você tem a oportunidade de falar, e quando você buscar falar, quando você falar assim para mim, a minha dificuldade de ficar em silêncio é que quando você fala, o que você está falando não está sendo edificante, o que você está falando não está sendo com sabedoria. Então, se você não está tendo sabedoria no que você fala, melhor é você ficar calada, em silêncio. Como que você faz isso? Colocando as suas ansiedades diante do Senhor, tá? E procurar entender por que ele oscila. Tem uma insegurança aí, porque uma hora ele quer, né? Ele deve lembrar das coisas boas e quer manter o relacionamento com você. Outra hora ele já não se sente seguro por coisas ruins que aconteceu nesse relacionamento. Então precisa ser passada uma segurança aí para ele, tá bom? Ora, pede sabedoria ao Senhor, ele vai te dar graça, tá bom? Vamos lá, segunda pergunta. É sobre reaproximação. Aí eu vou ler para vocês aqui o que uma das mulheres mandaram, tá? Ela disse assim, olá, eu tenho uma dúvida em relação à aproximação do meu marido. O meu marido me elogia, traz coisas para mim, me manda mensagem e acaba até mandando satisfação de onde está, com quem está, mas não fala de voltar. Eu não falo nada, mas às vezes fico sem saber como agir. A dúvida é, como agir na reaproximação? Eu, infelizmente, não vou conseguir. Aí, enfim, ela fala que não vai conseguir assistir a live e depois a gente vai deixar gravada no final. Então, assim, igual eu falei para vocês, né? Em Romanos 12, no versículo 1, fala que o Senhor nos fez seres racionais, para nós raciocinarmos. Então, vamos aqui na linha da conversa dela. O que ela está falando é que o esposo dela está totalmente aberto, através de atitudes, para voltar para ele, né? Ele precisa voltar, para voltar para ele, né? Ele está com atitudes que ele deseja voltar para você, né? O que a palavra de Deus ela fala sobre isso? Em Provérbios 16 fala assim: a doçura dos lábios aumenta o ensino. Em outras traduções fala assim: quanto mais agradável as palavras me consegue, mais quem está ouvindo consegue ser convencido. Então, o homem, geralmente, ele era orgulhoso e talvez ele não consiga te falar que quer voltar, mas pelas atitudes que você relatou aqui, ele quer voltar, ele sinaliza. Então, peça sabedoria para Deus e com palavras agradáveis,
puxe o assunto com ele referente à volta dele de vocês. Entendeu? Porque aqui demonstra que ele está aberto. Então peça sabedoria para Deus e conversa com ele francamente, uma conversa franca, porque em atitudes ele demonstra, né, que quer voltar. Em atitudes ele está demonstrando que ele quer voltar, porque ele te dá satisfação da onde ele está, com quem ele está, ele te elogia, ele te dá presentes. Então, assim, com as atitudes dele, ele já demonstra que quer voltar para você. Só que, assim, precisa ter uma conversa. Ore ao Senhor, busque uma oportunidade, converse com ele sobre essa volta de vocês, sobre essa reconciliação de vocês, tá bom? Aí tem a Mônica perguntou sobre a cerca de espinhos. No finalzinho, depois que eu responder essas outras perguntas, eu entro nesse assunto, tá, Mônica? Tá bom? Então, querida, ele demonstra com todas as atitudes dele que ele quer essa volta, ele quer essa reconciliação. Como você deve agir? Receba com educação palavras agradáveis, como diz em Provérbios 16, 21, palavras agradáveis aumentam o ensino. Em outras traduções, conversas agradáveis, convence o outro que está ouvindo sobre aquilo que você quer. Né? Se você for sábia com os teus lábios, com as tuas palavras, você vai conseguir convencê-lo. E eu acredito que ele já está por aquilo que você colocou. Só que precisa ter uma conversa, deixar claro as coisas, tá bom? Em nome de Jesus. Terceira pergunta. Olha, eu preciso de milagre, meu casamento está por um fio. Fabrício. Tem um Fabrício aqui com a gente. Amém, Fabrício. Nós vamos estar orando. Se você puder deixar, mandar no direct o teu contato. A gente tem um grupo somente de homens, tá, Fabrício? A gente tem um grupo de restauração somente de homens, né? Esse grupo aqui a gente trata mais de mulheres na bio, mas se você puder mandar o teu contato no direct, a gente tem um grupo no WhatsApp que é só para homens. Em nome de Jesus, a gente vai estar orando sim na tua vida. Deus vai restaurar todos os casamentos em nome de Jesus. A terceira pergunta, gente, essa daqui foram 2 pessoas que mandaram perguntas, mas eu acredito que é de outras também, tá? Vamos lá. Ó, a pergunta da pessoa é assim, eu estou falando pessoa porque não está identificado o nome das mulheres nas perguntas, só foram encaminhadas para mim, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá. A dúvida. Se entregamos a nossa situação nas mãos do Senhor, sobre a certeza de que Ele fará o melhor, por que continuar orando pelo cônjuge? Aí tem uma outra mensagem de uma outra mulher perguntando assim: eu ouvi uma live para a gente não orar mais pelo nosso marido, mas orar por nós. Gente, não é para você não orar pelo teu marido, é para você ter o foco naquilo que Deus quer tratar no teu caráter, na tua vida, em relação a essa situação que você está passando no teu casamento hoje. Não é para você deixar de orar por ele, tá? Então, assim, aí agora focando nessa outra pergunta, se eu já entreguei nas mãos do Senhor, por que orar mais pelo cônjuge? Tá? Então eu vou ler para vocês uma passagem que está lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, para vocês verem que assim todas as perguntas da nossa vida, gente, relacionado a qualquer coisa, a qualquer área das nossas vidas, a Bíblia é o manual. Todas as respostas estão na palavra de Deus, está na Bíblia. Então eu vou ler aqui para vocês, tá? Efésios 6, no capítulo 6, versículo 18. Tá? Só um momentinho. Deixa eu achar aqui porque eu quero ler para vocês. Versículo 18. Vamos ler aqui, tá? Como que se diz aqui? Vamos lá. Meninas, glória a Deus. Tem bastante gente aí na live de perguntas e respostas. Manda aí para as meninas que estão na dúvida e faz elas entrarem aí para chamar. Olha o que diz Efésios 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, exigindo nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E tem algumas traduções que falam assim, orando por todas as situações e circunstâncias, em todo o tempo, com súplicas no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança, orando por todos os santos. Então, assim, quando você... eu já entreguei. Eu vou falar também sobre portas de emprego, sobre enfermidade. Eu já orei, já entreguei na mão do Senhor. Então, eu não oro mais para ser curado, eu não oro mais para as portas serem abertas, porque eu já entreguei. Quando a gente fala de entregar, é de você ter confiança. Mas a oração, ela é necessária,
né? Em Efésios 6 mesmo, no início também fala de 6, no versículo 10 versículo 10 a 18, fala da gente se revestir da armadura de Deus. E na sequência ele fala, orando em todo o tempo, em todas as circunstâncias, por todos os santos. Aí eu te dou, por exemplo, a situação que Pedro, ele estava na cadeia, e aí fala lá em Atos 12 que a igreja orava em todo o tempo por ele. A igreja intercedia todo o tempo. Aí o anjo do Senhor foi enviado para libertar Pedro do cárcere. Abraão orou por Ló, e quando Sodoma e Gomorra iam ser destruídas, e Ló, ele fez a escolha errada, ele foi para, não lembro se foi para Sodoma, Gomorra, na cidade, qual da cidade, a Campinas foi Sodoma, e aí Ló intercedeu por ele, só intercedeu por ele, e os anjos do Senhor foram enviados para tirar Ló de lá. Mas Abraão intercedeu. Quando a gente fala de entrega, já entreguei. Não é você falar assim, já entreguei e acabou, não preciso me preocupar, até com uma certa arrogância. Falar assim, eu já entreguei nas mãos de Deus, como se você estivesse lavando as tuas mãos. Não é isso. Nós temos sim que continuar orando, continuar buscando. Quando nós falamos de entregar, é a questão de você confiar. Confiar o quê, Guilmar? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que não importa a circunstância, mas aos meus olhos é impossível, aos olhos humanos é impossível de se reverter essa situação, querida. Não há impossíveis para o nosso Deus. Em nome de Jesus, Gênesis 18:14, não há nada difícil que Deus não possa fazer. É dessa entrega que nós estamos falando, né? É uma entrega de você não ser mais ansiosa, mas que a paz que excede o teu entendimento cubra a tua mente e cubra o teu coração. Você deve, amém, tá? Vocês devem continuar orando sim, cobrindo a vida do seu esposo, buscando pela vida dele, buscando pela restauração do teu casamento. A entrega que a gente fala é de você apenas confiar e não ficar ansiosa, querendo buscar sinais, querendo fazer várias outras coisas, como se fosse até um misticismo. Amém? Não, vai orando e vai buscando. Vai orando e vai buscando em nome de Jesus, tá bom? Sobre mais perguntas aqui, vamos lá. Quarta pergunta. Gente, essa aqui é bem séria, tá? É sobre agressão doméstica. Eu não vou entrar muito nesse assunto. Ela quer saber como agir se ela está sendo agredida dentro da casa dela. Semana passada, a pastora Débora e a Tati fizeram uma live maravilhosa sobre abuso dentro do relacionamento. Abuso emocional, abuso físico. Então, eu vou recomendar para quem que fez essa pergunta aqui, ir lá no grupo nosso grupo agora, não agora, quando acabar a live, né? Mas quando acabar, você vai lá e vai estar lá a live sobre abuso dentro do relacionamento. Abuso físico, abuso emocional, abuso religioso. Vai estar lá. A live foi maravilhosa. Isso responde a tua pergunta, né? E aí, dentro disso, eu falo, teve abuso físico, a primeira coisa que você tem que fazer é denunciar e sair de perto dessa pessoa, tá? Os demais pontos tá dentro dessa live que foi gravada semana passada. Você entra lá, você assiste e toma a tua decisão, faz uma escolha, porque não é isso que Deus tem para a tua vida. Você ficar sendo maltratada, judiada, Deus te ama, você é uma filha de Deus e você não merece passar por esse tipo de situação, tá? E aí, dentro desse contexto que ela fez sobre a agressão doméstica, da agressão doméstica, ela tem uma desconfiança que o esposo dela é homossexual. Gente, observa só, novamente eu vou falar para vocês, a Tati gravou aqui no Casal Restaurado, semana passada, a live sobre abuso. Então, assistam isso, tá? Assistam. Se você está sendo abusada fisicamente, se você está sendo agredida fisicamente, se você está sendo agredida psicologicamente, se você está sendo agredida emocionalmente, se você está sendo agredida de forma religiosa, assista essa live que vai te orientar e no mínimo os detalhes de como que você tem que agir nessa situação. Agora, sobre homossexualismo, que essa pessoa que enviou essa dúvida para mim, para nós, né, para o grupo de restauração, ela desconfia que o esposo dela é homossexual, ou seja, ela continua com ele em casa e ela está sofrendo esses abusos
E ela desconfia. Por que ela desconfia? Ela mandou um áudio. Ela falou assim, sabe por quê? Eu comecei a analisar lá atrás, quando a gente namorava, umas atitudes deles. Eu falei, gente, fala uma coisa pra mim, como que a pessoa, ela desconfia que a outra pessoa tem uma escolha sexual, né? Uma opção de sexualidade do mesmo sexo e ainda se casa com essa pessoa, né? Casou errado, tá? Me desculpa, mas você fez uma escolha errada, né? Não que seu casamento tenha sido um erro, mas você analisou, gente, na live que a Tati e a pastora fizeram, falou assim, gente, se você já sofre abuso no seu namoro, no seu noivado, não casa, porque se você casar vai ser pior, né? Mas assim, ela já casou, agora cabe aí uma escolha que você precisa fazer, você quer? Deus pode restaurar, gente, não há nada difícil que Deus não possa fazer. Lucas 1:37, não há nada impossível para Deus. Nós acreditamos em Deus, tudo Ele pode fazer, mas a pergunta é, você está disposta a esperar Deus converter o coração do teu marido e transformar? Né? Você está disposta a lutar por isso? Há uma disposição no teu coração de te manter uma vida de santidade e esperar Deus transformar o caráter desse homem? Porque assim, é uma escolha dele, ele escolheu porque ele casou com você, então ele não é homossexual. Ele é bissexual, se a gente for colocar nos termos, né, do mundo, tá? Porque na igreja, se você for ler, né, eu vou ler para vocês para ficar bem claro para você que é uma escolha que a pessoa faz. Ela escolhe, tanto que ele está casado hoje com você. Ele escolheu casar com você, né? Ele escolheu casar com você, tá? Então assim, é uma escolha que ele fez. E eu vou ler para vocês, eu quero ler, tá? Então eu vou colocar aqui e eu vou ler para vocês. Romanos, tá? Romanos, capítulo 1, versículo 23 a 27, tá? Eu vou ler para vocês o porquê disso, porquê dessa situação, tá? Vamos lá. E mudaram a glória de Deus, isso sobre o homossexualismo, sobre ser lésbica, sobre ser bissexual, tá? Não nasce assim, tá, querido? Você pode acreditar no que você quiser, mas a pessoa ela não nasce assim, é uma escolha, tá? Ó, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível, e aves e de animais. Isso aqui já começou a idolatria. Versículo 24, Romanos capítulo 1. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Concupiscências são desejos, tá? Desejos carnais. Pode ir lá buscar no dicionário. A imundícia, a sujeira, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Quem que é o pai da mentira? João 10:10. Quem que é o pai da mentira? E honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram seu uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então é uma escolha dele, tá? É uma escolha dele, foi pervertido o desejo dele. Só que ele tá com você e, como você mesmo falou e analisou, desde lá do namoro você percebeu que havia, e só agora que você teve bebê, você tá casado, você percebeu que ele se esfriou com você percebeu que assim você acha que ele não tem desejo por você, que ele até te agride fisicamente porque ele tá com um desejo enrustido e ele precisa se abrir para uma cura e fazer uma escolha dele. Agora Deus pode... Meu caso é diferente, minha esposa é linda, está distante, não sei... Cristiano. Tá, desculpa, a gente deu uma parada aqui. Cristiano, eu também vou pedir para você mandar um direct do teu contato, porque a gente tem um grupo só de homens e a gente te coloca nesse grupo de homens para restauração. Tá? Com certeza Deus ele tá trabalhando na tua vida, Cristiano, em nome de Jesus, tá bom? Então, respondendo a pergunta aqui sobre agressão sexual, agressão doméstica. Assista a live da semana passada da pastora Débora e da Tati, em nome de Jesus. Tá gravada aqui no canal, tá bom?
E sobre a opção sexual dele, é isso que eu tô te falando. É uma opção, é uma escolha, porque é um desejo dele. Se ele abrir mão desse desejo, se abrir para a cura, Deus vai transformar, o teu casamento vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Em Ezequiel 36, 26 fala que Deus nos dá um coração novo, um espírito novo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz que o Senhor transforma o coração do rei, é como ribeiro de águas nas mãos do Senhor e ele inclina todo o teu querer. Agora a pergunta que eu faço para você é: você está disposta a lutar pelo teu casamento? Você está disposta a esperar? Né? É isso que você quer para a tua vida? É isso que Deus quer para a tua vida? Então você se responda isso sinceramente. Responda para você sinceramente, com Deus, porque com certeza Deus pode transformar, tá bom? Só que você precisa se posicionar de acordo com aquilo que você está buscando no Senhor. O que você está buscando para o teu casamento? O que você está buscando para a tua vida sentimental? Tá bom? Porque palavras de Deus tem para transformar. Em nome de Jesus. Amém? Gente, uma pergunta assim que é gerazona, e eu vou falar agora para vocês, né? E depois eu vou começar a dar outra sequência. Exatamente, a pastora Débora colocou que Deus deseja que nós sejamos posicionados. É isso. Se posiciona. É escolha, gente. Deus nos deu livre-arbítrio. A paz de Deus é árbitro ao nosso coração, né? Se Deus falar com você, Deus fala. Em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus eu te exorto, igual eu já exortei algumas meninas no particular, que é assim, mas eu tô orando e Deus não fala. Deus fala. Você que precisa calar a tua alma barulhenta. Acalma a tua alma barulhenta e deixa Deus falar com você. E Ele vai te direcionar. Você não vai morrer nesse deserto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós temos mesmo vários testemunhos de mulheres que se posicionaram e houve a restauração. Esses dias não. Ontem eu ouvi um testemunho desse, né? Mas no caso era a mulher que estava se tornando, né, lésbica. Ela não chegou a ter um caso com a mulher, mas chegou a trocar mensagens, a ir em encontros, mas não chegou a se relacionar fisicamente com ela. E aí entrou uma intervenção de uma serva de Deus, orou com ela, falou com ela e, glória a Deus, ela foi livrada e o casamento dela foi restaurado. Então, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, é possível. Exatamente. O livre-arbítrio vai até onde Deus quer. Entendeu? Deus, ele coloca um coração novo, coloca um espírito novo. Tá lá em Ezequiel 36, versículo 26 a 27. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Em Provérbios também fala isso. Só que precisa que a pessoa que está orando pela restauração do seu casamento, ela precisa estar disposta a lutar por isso, a buscar isso. Precisa estar disposta a esperar, né? E ouvir a voz de Deus. Porque assim, gente, daqui a pouco, senão eu vou começar a entrar... eu vou começar a entrar na resposta de outras perguntas. Então, para a gente ter ordem, aí eu vou dar continuidade às perguntas aqui, tá bom? Próxima pergunta, muito importante aqui, tá? 2 meninas mandaram essas perguntas. 2 meninas. Diz assim, deixar ir. Meu Deus, deixar ir. Deixar ir dentro de casa, deixar ir fora dentro de casa, deixar ir. Vamos lá. Ela disse assim, eu já deixei ir no físico. Fisicamente eu já deixei ir, eu não ligo, não vejo redes sociais, eu não vejo nada. Mas a minha mente tá me matando. A minha mente eu não conseguia dormir, eu não conseguia... Só penso nisso, né? Gente, eu vou recomendar para vocês esse livro, a gente até já postou lá no grupo, se eu não me engano. Chama assim, O Campo de Batalha da Mente. Esse livro é da Joyce Meyer. Os livros dela são maravilhosos. Então, assim, eu recomendo para essas 2 mulheres e para você que está assistindo a live aqui com a gente, para você ler esse livro. O livro chama O Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer. Nada mais é do que a palavra de Deus, só que dá alguns tópicos mais centrados para que você saiba o que fazer, tá? Então, assim, você precisa pensar no que você está pensando, dentro daquilo que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala
sobre o que nós devemos pensar. Tá lá em Filipenses 4:8, tá? Eu vou ler para vocês aqui o que você deve pensar, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui para eu ler para vocês, tá? Filipenses 4:8. Tá? Filipenses 4:8 fala como que você deve pensar. Estou lendo ele, é muito bom, leia e pratique, em nome de Jesus. Os livros da Joyce Meyer são ótimos, tá? Vamos ler vamos lá ler o que fala sobre Filipenses 4:8. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, santo, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso penseis. Então, eu vou pensar sobre o que eu estou pensando. Vamos lá. O que eu estou pensando é verdadeiro? Ai, meu Deus, e se ele estiver com outra? Ai, gente, ele saiu, não me avisou, não sei onde ele está. Ai, gente, meu marido já não está mais. É verdadeiro? Ou é você que está pensando? Né? O que você está pensando? É verdadeiro o que você está pensando? Ele está realmente com outra? Ou é você que está imaginando porque ele saiu e você não sabe onde ele está? Tá? Isso é só um exemplo. Tudo que for, se tiver louvor, né? Você está pensando, é verdadeiro? Né? Há algum louvor? É de boa fama? Se não for, você não deve pensar nisso. Né? É santo. Ai, às vezes eu fico pensando e me acusando, uma das meninas mandou no áudio, eu fico pensando e me acusando. Ah, foi algo que você fez. Quem que é acusador? É Satanás, então você não vai pensar nisso. Quando vier na tua mente, o que você vai falar? Senhor, eu sou lavada e justificada pelo sangue de Jesus, se perdoe. E não fique mais, gente, o que passou, ó, Hebreus, tá? Capítulo 4, fala isso. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, me desembaraçando, olhando para aquele que é autor e consumador da minha fé. O que passou, o que você fez de errado, se perdoe, não faça mais, siga em frente, né? Não fica pensando, porque não vai mudar o que você fez, não vai mudar, tá? Você só pode pensar para ter novas atitudes, em nome de Jesus. Então, pensa no que você está pensando. É verdadeiro o que você está pensando? É correto o que você está pensando? É santo o que você está pensando? Tem algum louvor? Glorifica a Deus, né? E outra coisa, se encha de coisas boas, porque se você se encher de coisas ruins, é nisso que você vai pensar, né? Leia esse livro, O Campo de Batalha da Mente. Leia a Bíblia, a gente está lendo Romanos, eu citei aqui, só nesses poucos minutos que a gente tem, eu já citei Romanos 2 vezes. Romanos é um livro maravilhoso. Gente, a gente tem um grupo de estudo, a palavra de Deus que transforma. Tem 237 meninas no grupo de restauração e somente 50 nas de estudo. Se é a palavra de Deus que transforma a nossa vida, o que você está fazendo que você não está no grupo de estudo? Né? O que você quer ocupar a tua mente se você não lê a palavra de Deus? Em vez de ficar cutucando o WhatsApp, vendo se o teu marido está online, por que você não vai ler a palavra? Estudar. Né? Em vez de você olhar no Facebook lá como um stalker, por que você não vai ler a palavra de Deus? Amém? Em nome de Jesus. Então, assim, pense no que você está pensando, né? É uma das coisas que fala nesse livro. É verdadeiro, é puro, é santo, glória a Deus. Então é nisso que você vai pensar. Se não é, pense em outra coisa. Amém? Você precisa vigiar os teus pensamentos. Essa Bia Collor, eu não sei se você está no grupo de restauração de mulheres, se não tiver, tem na bio. E a gente tem um grupo de estudos e a gente está estudando Romanos, tá bom? Então a gente tá, a carta dos Romanos, gente do céu, tem resposta para tudo na nossa vida na Bíblia. Vá lá, né? A Tati, ela tá à frente lá, eu também tô como administradora, se precisar a gente coloca, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, tá? Outras perguntas, meninas, que não quer calar. Vamos lá. Romanos é bênção demais. E daqui a pouco, daqui a 5 dias, a gente vai entrar em Coríntios também. Gente, tem tudo lá. Tem tudo lá. Na palavra de Deus tem tudo. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo. Deixa eu ver aqui um negócio aqui, gente, uma dúvida.
Jesus. Vou fazer uma pergunta aqui. Como aguardar o tempo de Deus com a ansiedade a mil? Teve uma live há 2 lives atrás. Essa é uma pergunta, tá? Eu acho que é da Valesca. Ela perguntou assim: como aguardar o tempo de Deus com a ansiedade a mil? Eu posso te falar com propriedade sobre tempo, porque quando eu estava bem no começo do ano, eu estava assim muito fixada na questão de tempo. E toda vez que eu ia orar, eu falava: Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho mais tempo, eu já tô com 34 anos, eu preciso que o Senhor me responda, né? Eu não tenho condições mais de esperar. E toda vez eu chorava e falava para Deus: Senhor, o tempo. E aí Deus falou assim para mim: Guiomar, sabe por que Abraão conseguiu esperar 25 anos para que eu cumprisse a promessa na vida dele? Porque enquanto ele aguardava, eu falava com ele todos os dias. Né? Eu falava com ele todos. Então, enquanto Deus vai falar com você, Deus falou assim para mim: eu vou falar com você todos os dias até que a promessa se cumpra. Não se preocupe com o tempo. Então, eu quero falar para vocês da mesma forma. Eclesiastes 3: há tempo para todas as coisas. E Deus vai falar com você todos os dias, né? Deus, ele vai falar com você. Rafa, gente, eu vou interromper aqui. Rafael, acho que é Rafael Carvalho. A gente tem um grupo só de homens, tá? Então eu vou pedir para você mandar o seu WhatsApp no direct, manda aqui, e aí a gente vai te incluir nesse grupo de homens para você ter a restauração do teu casamento, tá, Rafael? Em nome de Jesus você vai ter. Só que fica aqui com a gente porque tem muitas perguntas que também servem para os homens. Tá bom? E glória a Deus, como é bom ver os homens lutando pelo casamento, como é bom ver os homens indo atrás, porque às vezes nós mulheres achamos que é a gente que se preocupa com casamento e não é, tá bom? Deus tem restauração na família, Deus tem restauração para o nosso casamento. Eu dou uma olhadinha aqui da vez pro lado por causa das vezes do tempo, então tô de olho aqui num tempo pra gente poder gravar, tá bom? Então, respondendo a pergunta sobre o tempo. Gente, o tempo era Deus, eu achava que eu ia morrer. Eu falei: Deus, eu vou morrer, não aguento, eu vou morrer. Não, você não vai morrer, né? Você não vai morrer porque você está aguardando. Você não vai, sabe por quê? Deus vai falar com você todos os dias até que a promessa se cumpra. O que você precisa é calar a tua alma e ouvir a voz de Deus. E quando vir a ansiedade, que você fala: Senhor, eu não vou conseguir, tá quebrado, Deus não nos dá a luta que nós não podemos suportar. E juntamente com a luta, o Senhor dá o escape. Quando Deus falou isso para mim: eu vou falar com você todos os dias. E quando eu acordava, eu falei: Senhor, eu preciso que você fale com o Senhor, eu cobro de Deus, Aí eu fui lá, todos os dias eu falo: Deus, o Senhor falou, quando vem, né, uma ansiedade, eu falei: meu Deus, o tempo tá passando, e Deus fala assim comigo, Deus falou comigo: eu vou falar com você todos os dias. Eu falei: Senhor, hoje eu preciso que o Senhor fale comigo sobre isso. Senhor, fala comigo sobre isso. E Deus, ele fala comigo, gente, todos os dias, e ele fala com você também, só que você precisa estar atento para ouvir. Vamos ler uma passagem sobre a ansiedade, que fala sobre a ansiedade? Vamos lá. Tá? Vamos lá aqui, ó, sobre a ansiedade, né? Ai, gente, peraí. Não estáis ansiosos. Vamos ler aqui, tá? Em nome de por coisa alguma. Vamos lá, não vamos ficar ansiosos. Também está em Filipenses 4, versículos 6 a 7, tá bom? Vamos lá. Fala Jesus que achava que ia morrer. Não, ninguém vai morrer, gente. Deserto não é para morrer, deserto não é para você morar. Deserto é para formar o teu caráter como serva de Deus. Deserto é para que você tenha mais intimidade com Deus. Deserto é para que você saiba o que está no teu coração e trate e seja curado em nome de Jesus Cristo. Amém? O que fala a palavra de Deus sobre a ansiedade? Vamos lá, Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos
conhecidos diante de Deus pela oração. Olha a oração aí de novo entrando. E súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Então, gente, como a palavra de Deus é maravilhosa. Como a palavra de Deus transforma. Tá, aí a Mônica tá perguntando assim, mas não dá para confundir ansiedade, tipo vontade de que mas, porém, né, não dá para confundir ansiedade, tipo vontade de que algo aconteça logo, tá? Gente, a gente sabe quando a gente tá ansioso. Quando a gente tá ansioso, a gente pega as coisas com as nossas mãos e quer fazer, né? A gente quer chamar atenção, manda uma mensagem para a pessoa sem precisar mandar, só para ter uma resposta da pessoa, para fazer ela lembrar da gente. Então a gente sabe quando a gente está ansioso, porque fica um pesar no coração. Eu vou falar como a Bispa Sônia fala, e eu acho que é realmente isso. A ansiedade é falta de ar na tua alma. É como se você estivesse se sufocando, quando você não conseguisse respirar na tua alma. Né? Eu acho que essas palavras assim conseguem definir super bem o que é ansiedade. E você sabe quando você está ansioso, porque a paz de Deus que excede o teu entendimento não guarda, porque assim a paz de Deus ela guarda os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Guarda os dois, né? Então assim, sempre que você estiver ansiosa, às vezes as meninas colocam no grupo, eu tô com a tristeza, gente, vai diante de Deus, chora diante de Deus, né? E agradece a Ele por tudo que você já tem, olha, Senhor, até aqui o Senhor me sustentou, mas eu já passaram-se tanto tempo, às vezes eu oro assim, já se passaram tanto tempo, mas eu preciso que o Senhor fale comigo hoje, o Senhor falou comigo, falaria comigo, até que a promessa se cumprisse, então o Senhor fala comigo, né? E ora e coloca diante do Senhor, e Deus vai falar com você todos os dias, até que a tua promessa se cumpra. Deus, Ele fala, aquieta o teu coração, cala a tua alma e deixa Deus falar. Ora e espera Deus falar, porque Deus ele tem resposta. Ele não nos deixa sem resposta, não deixa. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Exatamente, Mônica, em Coríntios, 1 Coríntios 10:10 fala isso, tá? Quando a gente murmura, a gente atrai o espírito de destruição. Né? O que a gente tem que manter, tá, pessoal, nesse deserto? Eu já ministrei, a pastora já ministrou, a Tati já ministrou, todas as meninas que são ADMs já ministraram. Né? A gente vence o deserto tendo uma postura de santidade diante de Deus. Murmurar é santidade? Desobediência é santidade? Não. Né? Você quer vencer uma luta em soberania, você tem que ter uma postura de santidade diante do sofrimento, diante da dor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais perguntas aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui, tá, gente? Mandou no WhatsApp, eu tô lendo aqui as perguntas. Vamos lá. Pergunta, diz assim: o que fazer quando o marido sai de casa e está decidido pelo divórcio? Tenta argumentar ou simplesmente silencia e espera? Gente, se há espaço para conversar, conversa, tenta, né? Mas não assim na sua ansiedade, né? Acusando ele, não. Mas pede no sentido de que assim, ó, olha, eu acredito na restauração do nosso casamento, eu acredito que eu e você podemos melhorar, né? Me perdoa se eu errei com você, mas vamos tentar. Se foi ele que errou e ele não está reconhecendo o erro, não adianta você ficar acusando ele. Primeiro que quem acusa é Satanás, amém? Ore por ele, mas assim, se você tiver oportunidade, se houver abertura para você argumentar, argumente. Busque diante do Senhor e argumente. Peça para o Senhor sabedoria, graça e argumente, não deixe. Agora, se realmente ele está decidido, não tem conversa, se você ficar em cima e pressionar vai ser pior, se você perceber isso, Malaquias 3:26. Melhor é esperar no Senhor com paciência a sua salvação. Então você vai orar e vai buscar diante de Deus oportunidades e Deus vai te dar. Deus vai te dar. Amém? Gente, tem uma pergunta aqui que fala assim: como saber qual o momento de parar, seguir a vida e deixar de buscar pela restauração?
Olha, meninas, sempre assistam às lives, né? Teve uma live há um mês atrás com a psicóloga Cris Lola, muito edificante. Eu assisti, todas as lives eu assisto, porque tem resposta, tá? Eu assisti com a Cris, e a Cris, ela respondeu o seguinte para essa pergunta. Tem um testemunho dela mesmo, que eu prestei bastante atenção, que ela orou, o esposo dela traiu ela, né, com a funcionária dela e foi embora de casa. E óbvio, rolou o divórcio, né, rolou as coisas. E ela orou por 1 ano e meio pelo casamento dela. E teve a situação que ela estava, o esposo dela foi ver as filhas e ele estava sentado. E até ele elogiou, nossa, como que você tá bem? Ela até brincou brincou e falou assim, mas eu não é, tô bem, mas não é pro seu bico. Mas ela não falou nada, ela só pensou. E ela varrendo a casa e viu lá o esposo dela brincando com as meninas. Deus falou com ela nessa situação. Ela continuou orando e buscando a vontade de Deus, mas ela orava pela restauração do casamento dela. E aí Deus falou 1 ano e meio. Deus falou assim para ela, você tem certeza que é isso que você... Ela olhando para o esposo dela sentado na sala dela, com as filhas dela. Ou na cozinha, não me recordo, mas estava sentada na mesa com as filhas dela e ela varrendo. E Deus falou assim com ela, você tem certeza que é isso que você quer? Você quer essa restauração? E aí veio na mente dela que ela já estava na igreja, ela tinha ministério, a vida dela estava em outro patamar e que se ela voltasse com o esposo dela, né, ela ia retroceder, porque ela estava em outro nível de relacionamento com Deus, ela estava em outra situação da vida dela que não cabia mais o relacionamento com aquele homem que a atraiu, que a abandonou. Então ela falou, não, Senhor, eu não quero. Entendeu? Deus falou ao coração dela. Agora você precisa estar aberta para aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Para aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. E a vontade de Deus, a gente leu lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que é boa, perfeita e agradável, né? Oferecer a Deus um culto racional. Um culto racional. Deus te deu poder de escolha, Deus te deu poder de decisão e Deus deu poder de racional. Observa, a Cris, ela raciocinou, né? Ela meditou, né, sobre a decisão dela e Deus falou com ela, falou, você está orando 1 ano e meio, né? Eu entendo assim, que o esposo dela já estava na casa dela e já estava elogiando ela. Havia uma abertura para a reconciliação, para a restauração desse casamento, mas Deus perguntou para ela, é isso que você quer? Se ela respondesse sim, Deus ia restaurar, eu não tenho dúvida disso, né? Mas ela falou, não, Senhor, não é isso que eu quero, porque eu estou em outro patamar. O que o Senhor tem para mim são coisas melhores e maiores, né? Às vezes Deus ele tem algo muito melhor para você do que esse marido que te traiu, te abandonou, que se endureceu, que te maltratou, que te agrediu. Às vezes Deus tem, gente, Deus ele age na sua multiforme graça. Não seja uma pessoa bitolada que não busca realmente, sabe, ter intimidade com Deus, que não busca realmente se aprofundar naquilo que Deus tem para a tua vida. Né? Em 1 Coríntios 2:9 fala que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, nem o homem imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, sim, esteja aberta para o não de Deus. De repente, Deus não quer mais. Deus não quer mais. Às vezes a pessoa ela já se separou de você, já se casou, já formou outra família. Deus ele não é Deus de confusão. Deus ele não vai permitir que você, né, seu ex-marido se divorciou de você, casou com outra pessoa, formou família com outra pessoa, vai querer que ele destrua essa outra família para ficar com você. Gente, Deus ele não é Deus de confusão. Deus ele não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, né? Então assim, busque ouvir a voz de Deus e buscar aquilo que é a vontade dele para a tua vida. Ele vai falar com você. Ele vai falar com você se você vai continuar lutando por esse casamento ou não, se você vai seguir com esse casamento ou não. Amém? Agora você precisa estar aberta para isso, porque às vezes o que a gente percebe, eu e as outras administradoras, é que as mulheres elas estão assim, não só mulheres, alguns homens também, tão obcecadas, né, por aquele casamento, gente.
E não é isso que Deus quer mais para você. Foi aquele tempo, agora o tempo é outro, a situação é outra. Deus quer te dar coisas melhores e maiores, mas você não se abre, porque você ficou fixada por uma religiosidade, por uma teimosia que você tem, por uma profetada que você recebeu e não foi confirmado pela palavra de Deus. E você está aí sofrendo, né? Sofrendo aí e achando que é, e não é. E não é. Então se abra, porque Deus, ele fala. Deus, ele fala com você, ele fala através da palavra e ele fala na simplicidade. A Cris estava varrendo a casa e Deus perguntou para ela, olhando para o esposo dela: é isso que você quer, filha, para a sua vida? É isso que você quer? Ela: não, Senhor, não é isso que eu quero. 1 ano e meio. E não foi, ela seguiu a vida dela, glória a Deus, Deus deu um outro casamento, ela tem um ministério abençoado, né? Me abençoou tantas mulheres. Então, em nome de Jesus Cristo. Amém? Veja bem o que Deus tem para a sua vida. Outra pergunta aqui, gente. Outra pergunta, vamos lá. Tá bom? Daqui a pouco tá acabando. Vamos... Gente, eu vou abrir aqui para as meninas entrarem. Então, assim, pode chamar que eu vou aceitar aqui a pergunta de vocês, tá? Tem uma outra pergunta assim. Se todo casamento é possível de ser restaurado, como fica livre-arbítrio do cônjuge? Eu já meio que respondi essa pergunta sobre livre-arbítrio, na parte lá na pergunta 4, sobre agressão e sobre o homossexualismo. O livre-arbítrio vai até realmente aonde Deus quer. Deus, ele é soberano, tá? Então, assim, eu não vou orar porque meu marido escolheu sair de casa, meu marido escolheu pro divórcio. Não. Eu vou continuar orando e buscando segundo aquilo que Deus ministrar na minha vida e segundo a minha disposição de lutar pelo meu casamento. E Ezequiel 36, versículo 26, fala assim que o Senhor nos dá um novo coração e um novo espírito. E no lugar de coração de pedra, o Senhor coloca um coração de carne. Em Provérbios 21, versículo 1, diz assim, que o coração do rei é como ribeiro de águas e está na mão do Senhor e ele inclina a todo o querer dele. Então, assim, o livre-arbítrio vai até onde Deus quer, tá bom? Então, você pode, assim, continuar orando, continuar buscando, senão não teria a mãe que orava para o filho ser liberto das drogas. Ai, Guilmar, mas é um vício, mas é uma escolha que ele faz de ser usuário ou não. Então, a mãe desiste de orar por esse filho? Não. Ela vai continuar orando: Senhor, muda o coração do meu filho, liberta ele desse vício. A mesma coisa pelo teu esposo. Você vai continuar orando: Senhor, liberta, né? Traz de volta para casa, quebranta o coração, faz ele enxergar, tira as escamas dos olhos. Aí eu vou aproveitar e responder sobre a oração de cerca de espinhos que a Mônica citou. Eu vou responder para vocês da mesma forma que eu vi num canal de restauração, tá? Que é Juntos Somos Um. Gente, tem a oração do Pai Nosso, que é universal, que é ensinada. O que a gente tem que ter em mente é que, assim, o Senhor, para a gente não fazer orações repetitivas. Tem gente que fala assim, tem testemunho: gente, a oração do Secreto de Espírito super funcionou para mim, não sei o quê. Tem mulher que fala assim: Senhor, eu não sei mais como orar. Né? Tem um livro que chama O Poder da Mulher que Ora, se eu não me engano. Eu já li esse livro, é um livro muito bom. E são orações escritas, né? E ora. Só que, gente, tudo é aquilo que está dentro do teu coração. Qual que é a intenção do teu coração? Né? 1 Samuel 16 fala isso, que o Senhor vê o que está dentro do... O homem julga segundo a aparência, Deus julga sobre o que está no coração. Né? Então, Deus, ele olha o que está no teu coração. Então, a oração é segundo aquilo que você está sentindo, né? Aquilo que você está buscando. Na minha igreja tem um ano apostólico, a gente sempre tem uma palavra profética sobre o nosso ano, e sempre fala assim que o povo sem palavra, ele perece, né? Sem profecia, o povo perece porque não tem direção. E a gente tem uma oração específica desse ano que a gente ora toda vez que abre o culto, porque é uma palavra profética que a gente fala, né? Mas tudo é de acordo com o teu coração, a tua oração, né? Se é certo ou não, quem vai te dar o discernimento é o Espírito Santo de Deus, dentro do teu coração, tá bom? Então, sobre o livre-arbítrio, acho que está respondido aí, tá? Vai até onde Deus permite, ele é soberano sobre todas as coisas. Provérbios 21, versículo 1, tá bom? Vamos aqui mais uma. O que fazer se o meu marido já assumiu um outro relacionamento e desistiu ou não? Eu já respondi isso também aqui em cima, né? Até onde você pode ir pela restauração do teu casamento, tá bom?
Aí tem uma pergunta aqui também que é a mesma coisa, né? O que eu faço? Gente, vamos lá, pode chamar aqui, tem duas perguntas, tem duas. O que é isso aqui, gente? E vamos lá ver se a pessoa entra. Vamos lá. Eu chamei, eu acho que é a Carol, Kaique. Chamei ela, vamos ver se ela entra. Tô aguardando aqui, gente. Vamos lá. A gente tem poucos minutos aí, né? Então tem que ser bem rapidinho. Ó, se você está divorciado, deve lutar? Sim, gente. Matheus, deve lutar sim, tá? Luta pelo teu casamento. Ah, tá como Matheus. Desculpa, Luana. Gente, quem quiser ser chamado, chama aqui que eu aceito. Acho que caiu, a pessoa entrou e saiu. Eu sou a Luana. Sim, lute pelo teu casamento. Eu respondi aqui, diferente de estar divorciado ou não, tá? Qual que é a sua pergunta, Elizabeth? Ah, tá, é dos 7 anos. Tem essa pergunta aqui também, vou te responder. Peraí, deixa eu ver. Ó, desculpa, eu vou ler aqui a sua pergunta, tá? Se não sou casada no papel, tenho aliança de casamento? Tenho aliança de casamento? Tenho direito à restauração? Gente, o que que fala sobre. O que que fala a Constituição? Deus restaura mesmo após o divórcio, tá, Luana? A gente já respondeu isso aqui. Vamos lá, vai entrar. Tá entrando. Eu chamei aqui a Ervanes, mas não tá entrando, não sei por quê. Visualizar. Vamos lá. Ah, deu que ela não pode participar, e eu não sei por quê, tá? Respondendo a pergunta, ela foi casada há 7 anos e teve um filho, ela constituiu família, tá? Então ela deve sim lutar pelo casamento dela, porque houve a constituição de uma família. É diferente de casos que nós vemos que a menina ela fica 2 meses com o cara, nem mora junto, ou às vezes morou junto 2 meses e acha que é casamento. Isso não é casamento. Você teve um relacionamento aí que não chegou nem a ser uma união estável. Porque para ser união estável no Brasil, você tem que morar pelo menos 2 anos com as pessoas e precisa ter testemunha. Pessoas que eu não tô te enxergando, desculpa, Irvane, eu não tô te enxergando aqui. Para mim não tá aparecendo. Não tô te ouvindo também, para visualizar, tá? Então, respondendo aqui a pergunta. Respondendo a pergunta, se você não está morando nem 2 anos com a pessoa no braço mais certo, não é considerado nem união estável, tá? Mas assim, dentro daquilo que é a Constituição brasileira, se você morar com a pessoa, morar mesmo, acima de 2 anos, você já é considerado casado, você é união estável. Né? Mas se você já tem construído sua família e tudo mais, lute sim pelo seu casamento e já com foco em legalizar diante dos homens, tá? Porque a certidão de casamento é uma certidão de nascimento praticamente. Você deixa de ser reconhecido como uma mulher solteira e passa a ser reconhecido como uma mulher casada, né? Você adota o nome do teu marido, também agora tem a condição do homem adotar o nome da mulher e torna uma certidão só, que é muito legal, como se você vivesse um nascimento. É muito, muito, muito bom isso, né? Então, assim, lute pelo teu casamento e busque legalizá-lo, tá bom? Busque legalizá-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Gente, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô conseguindo visualizar a menina, nem ouvir ela. Ervanes, eu não tô conseguindo te ouvir nem te visualizar, infelizmente. Gente, eu não tô conseguindo visualizar quem tá me chamando aqui. Vocês estão conseguindo? Eu não tô conseguindo, desculpa. Eu vou tentar chamar aqui de novo. Fazendo uma transmissão ao vivo com a Irvane, vamos lá. Ó, eu tô apertando, mas não tá entrando, não sei por quê. Ela falou que tá me ouvindo, mas eu não tô, tá dando aguardando Irvanes. Irvanes, tá dando que eu tô te aguardando. Ah, agora tá entrando.
Ai, gente, eu acho que a live tá acabando. Que horas são alguém? Porque não apareceu nada aqui pra mim pra eu gravar. Oi, Ervane, agora eu tô te ouvindo. Pode falar, fazer sua pergunta. Alô, gente, tô te ouvindo, só que tá tudo embaixo. Ah, caiu. Gente, caiu. Vamos ver quem quer ser chamado aqui. Deixa eu ver. A Carol saiu. Quem mais queria ser chamado? Gente, quem quer ser chamado? A Ervane, eu te chamei já. Chamar de novo. Tô chamando a Ervane. Ah, aí recusou, tá? A Ervane eu chamei, mas recusou. Gente, eu tenho que encerrar. Como que eu salvo isso aqui que eu não sei? Gente, como que eu salvo essa live? Eu tô 17 segundos, eu não tô conseguindo salvar aqui. Gente, beijo. Mais perguntas a gente faz na próxima live, eu só não tô conseguindo